façamos a nossa parte, quem puder, né, Eduardo? Sem dúvida. Agora a gente vai falar sobre política, né, aqui no nosso país, porque estamos em ano eleitoral e dia após dia o cenário político, então, do Brasil ganha novos capítulos, né? Entre 20 de julho e 5 de agosto, partidos políticos e federações vão poder, então, realizar, né, as convenções que oficializam, né, a escolha dos candidatos para as eleições de outubro. Até lá, muitas peças e estratégias, então, devem ser colocadas em prática. E quem conversa conosco sobre essas movimentações é o analista político Fábio Zambelli. Fábio, uma boa tarde para você. Obrigada por estar conosco nessa sexta-feira para comentar um pouco, né, dessas movimentações também. Boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina. Bom, iniciamos então com a questão dos pré-candidatos, né? Você espera alguma mudança com realização das convenções? Como que deve ficar essa configuração também no nosso país? As convenções para as eleições nacionais não devem trazer muitas surpresas. Convenção, naturalmente, funciona para oficializar as chapas de candidatos e as alianças entre os partidos. Como a gente já tem mais ou menos definidos os pré-candidatos à presidência e as suas coligações, pouca novidade deve surgir nesse período, exceto ali os nomes dos vices que devem ser formalizados, e também um outro partido que está negociando uma coalizão mais ampla para apoiar determinado candidato. Não deve ter grande surpresa nesse processo. As surpresas mais evidentes devem aparecer nas construções de candidaturas estaduais, tanto para governador quanto para o Senado, nos estados em que existe ainda muita margem de negociação nesse mês ainda que faltam, né? Você mencionou que as convenções começam ali no dia 20, mas elas se estendem até o dia 5 de agosto. Então, tem uma janela ainda bastante expressiva de tempo para negociações que estão em curso amadurecerem. Então, eu vejo mais probabilidade de alguma surpresa, algum fato novo acontecer no âmbito estadual, tanto para governador quanto para o Senado, na maior parte dos estados do país. Nas eleições nacionais, eu acho que são mais detalhes, né? Ajustes finos nas campanhas que serão apresentados ao público a partir das convenções, e sim, elas são importantes porque elas delimitam aquele espaço em que as candidaturas passam a ser formalizadas, as campanhas são oficializadas, começa ali o período de captação de recursos, de palanques, montagem de palanques, de propaganda eleitoral. Então, elas são importantes porque elas são uma etapa fundamental ali na largada do processo eleitoral de forma formal, de forma oficial. Por enquanto, nós temos aquele período de pré-campanha que ainda é muito nebuloso, é muito instável. Fábio, boa tarde para você, sempre bom tê-lo aqui no TJ Aparecida, mas pelo que está se apresentando, né, essa configuração de pré-candidatos, e pelo menos o que você está falando, a gente acompanha aqui, que deve se oficializar com as convenções. A disputa presidencial, ela deve ser polarizada novamente entre dois lados. Essa questão da terceira via, você acha difícil acontecer, de fato? Olha, Eduardo, sempre existe a possibilidade no Brasil de algo muito surpreendente acontecer durante campanhas eleitorais. Nós temos no nosso histórico aí episódios dos mais trágicos, como acidente de avião, facada, uma série de outros episódios extraordinários e até trágicos que acontecem durante períodos eleitorais e que ele mudam o rumo do curso do debate eleitoral. Agora, se não houver nenhum fator extraordinário, muito surpreendente nesse período de campanha eleitoral, é bastante provável que a disputa fique restrita realmente aos polos mais consolidados, os dois grandes polos mais estruturados, que são o polo do lulismo, o apoio ao presidente Lula, e o polo do bolsonarismo, que hoje está alinhado à candidatura do Flávio Bolsonaro. Eles têm ali, são dois polos que têm uma rejeição alta, né? Curioso isso, mas também eles têm uma identidade muito forte, tem uma base social muito forte, tem uma máquina política muito azeitada em todo o país, e tem um componente que é muito importante numa eleição nacional como a nossa, eleição num país de extensão territorial praticamente continental como é o nosso, que é o que eu chamo de memória eleitoral, né? Os eleitores sabem muito bem o que é um candidato do campo do presidente Lula e o que é um candidato do campo do ex-presidente Bolsonaro. Então, isso ajuda muito no que eu chamo de recall eleitoral. Em todas as pesquisas, naturalmente, os nomes de Lula ou de alguém ligado a Bolsonaro aparecem em destaque, o que comprime o espaço para uma terceira via. Para haver viabilidade numa terceira via, eu vejo que é fundamental
que a gente fuja um pouco dessa discussão se o país está cansado da polarização que a gente ouve há algum tempo, né? Essa alternativa, ela precisa apresentar perspectiva de ter voto, de ter palanques estaduais, recursos, de ter uma campanha eleitoral que dialogue uma mensagem simples com o eleitor para que seja compreendida. E eu acho que esse quadro hoje está um pouco distante de acontecer. É evidente que nós temos um período longo de campanha e novos fatos podem ser trazidos para o ambiente do debate público, mas a fotografia do momento não me autoriza a acreditar numa hipótese viável de uma terceira via. Surpresas sempre acontecem, né? Em campanhas, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ô, Fábio, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no TJ Aparecida. Você já é o nosso convidado para nos acompanhar. Já falava isso com o Alexandre outro dia. E você é o nosso analista também, que ajuda a compreender melhor todo esse cenário político aqui no Brasil. Muito obrigado. Vamos juntos, tá? Até outubro e novembro no segundo turno também, tá bom? Fechou? Muito obrigado, Eduardo. Estamos à disposição. É sempre um prazer participar da TV Aparecida.